Imagine o seguinte cenário. São 6 da manhã, um trabalhador beija a esposa, acena para os filhos ainda dormindo na cama e entra no carro rumo ao canteiro de obras. Às 8, ele está no andaime. Às 11, está sendo levado de ambulância para o hospital. Não porque ele era descuidado, não porque ele não sabia dos riscos, mas porque naquele dia ele decidiu que o capacete estava atrapalhando o calor, que as luvas tornavam o trabalho mais lento, que 5 metros de altura não eram lá tão perigosos assim. Esse cenário acontece todos os dias no Brasil. Segundo dados da Previdência Social, o país registra mais de 600 mil acidentes de trabalho por ano em comunicação de acidente de trabalho, CAT, e estima-se que outros tantos nem são notificados. Na construção civil, esse número é ainda mais alarmante. É um dos setores com maior índice de mortalidade e afastamento no país. E sabe o que a maioria desses acidentes tem em comum? Poderiam ter sido evitados. Hoje, você vai aprender como. Meu nome é Marcelo Ribeiro, sou aluno do 5º ano de Engenharia Elétrica do Centro Universitário Ingá, Uningá, e hoje vamos conversar sobre um tema que impacta diretamente a vida de cada um de nós: a segurança no trabalho, os riscos reais que enfrentamos e os EPIs, os equipamentos de proteção individual, que podem salvar a sua vida. Bora lá? Antes de entrar no conteúdo técnico, deixa eu me apresentar melhor e te contar por que esse tema me move. Como eu disse, eu estou cursando Engenharia Elétrica e nesse ponto da jornada na minha graduação, estou apresentando o PIESC 5, que é o Programa de Integração Escola e Comunidade. Como um projeto mais amplo, ele tem a finalidade de contribuir para a formação integral dos profissionais de todas as áreas do conhecimento. Visa a indissociabilidade entre teoria e prática, a integração da instituição de ensino superior ao meio social local e regional, constituindo-se em um dos eixos básicos do projeto pedagógico, articulador do ensino, pesquisa, inicialmente sob forma de práticas investigativas e extensionistas. E ao longo do curso, comecei a perceber uma contradição assustadora. A gente aprende sobre sistemas elétricos, sobre tensões que podem matar em frações de segundo, sobre arcos elétricos com temperatura maior que a da superfície do Sol, e ainda assim, no dia a dia, vemos profissionais experientes trabalhando sem luva, sem óculos, sem nenhum equipamento de proteção, como se o perigo não existisse. A pergunta que me fiz foi simples: se a gente sabe dos riscos, por que ainda acontece tanto acidente? E a resposta que encontrei não foi técnica, foi cultural. A gente normalizou o risco. A gente romantizou a ideia de que profissional de verdade não precisa de proteção, que o EPI é coisa de novato ou de quem não sabe o que está fazendo. Isso é um erro, e um erro que custa vidas. Então hoje, a minha missão aqui é simples: desmistificar o uso de EPIs, mostrar que eles são ferramentas profissionais e te dar o conhecimento necessário para se proteger. E proteger quem trabalha ao seu lado. E quem deveria assistir isso? Esse conteúdo é para você que trabalha na construção civil, pedreiro, servente, carpinteiro, ferreiro, encanador, é eletricista ou trabalha com instalações elétricas, é técnico de manutenção, pintor industrial, operador de máquinas, é estudante de engenharia ou cursos técnicos, ou é gestor, encarregado ou engenheiro que precisa garantir a segurança da sua equipe. Se você se encaixa em qualquer um desses perfis ou conhece alguém que se encaixa, fique até o final. O que vou compartilhar hoje pode fazer diferença entre um acidente e um dia de trabalho normal. Por que estamos aqui? Os objetivos de hoje é o que vamos falar agora. Vou ser direto sobre o que você vai aprender hoje.
Objetivo 1. Entender os principais riscos presentes na construção civil e nos trabalhos com eletricidade. Objetivo 2. Conhecer os EPIs corretos para cada tipo de risco, o que são, para que serve e como funciona. Objetivo 3. Aprender a usar cada EPI corretamente, porque ter o equipamento e não usar de forma certa é quase tão perigoso quanto não ter. Parece simples, mas acredite, a maioria das pessoas que trabalha com risco diariamente não sabe metade do que vou mostrar aqui. Os riscos do nosso dia a dia. Você trabalha em construção civil ou com eletricidade, então você já sabe que o ambiente pode ser perigoso. Mas sabemos de verdade quais são os riscos? Ou a gente só acha que sabe? Vamos falar de cada um deles com detalhe. Riscos na construção civil. 1. Quedas de altura. A queda de altura é a principal causa de morte na construção civil no mundo todo. Andaimes, telhados, lajes, escadas, qualquer superfície elevada representa risco. E o perigo não exige grandes alturas. Quedas de apenas 2 metros já podem ser fatais, dependendo da forma como o trabalhador cai. O que aumenta o risco? Andaimes improvisados ou mal montados, falta de guarda-corpo, superfícies escorregadias, não uso de cinto de segurança. 2. Impacto e prensamento. Objetos que caem de cima, ferramentas, tijolos, pedaços de concreto. Máquinas em movimento que podem prender membros, materiais pesados que podem esmagar. Um capacete pode ser a diferença entre um susto e um trauma craniano severo. 3. Cortes e perfurações. Ferramentas cortantes, pregos expostos, ferros de armação, vidros quebrados. O canteiro de obras é cheio de superfícies que cortam. Sem as luvas adequadas, qualquer tarefa simples pode gerar um corte profundo, infecção ou lesão que afasta o trabalhador por dias ou semanas. 4. Choques elétricos na obra. Muita gente não sabe, mas o choque elétrico é um risco muito presente na construção civil também, não só para eletricistas. Fios expostos, ligações provisórias improvisadas, umidade combinada com instalações irregulares. O canteiro tem eletricidade em praticamente todos os setores. 5. Exposição a poeira, ruído e produtos químicos. Esse é um risco silencioso e traiçoeiro. A poeira de sílica, presente no corte de tijolos e concreto, causa a silicose, uma doença pulmonar irreversível que mata aos poucos. O ruído acima de 85 decibéis sem proteção causa perda auditiva permanente. Os produtos químicos, solventes, tintas, cimentos, impermeabilizantes, podem causar desde irritação na pele até danos hepáticos e respiratórios graves. Riscos nos trabalhos com eletricidade. 1. Choque elétrico. Contato direto e indireto. O choque elétrico direto ocorre quando a pessoa toca num condutor energizado. O indireto acontece quando a corrente percorre um caminho alternativo, através da estrutura, do solo ou de um objeto que o trabalhador está segurando. A corrente elétrica que passa pelo corpo pode causar parada cardíaca, queimaduras internas e externas, danos neurológicos, morte. E atenção, correntes a partir de 10 mA já podem ser perigosas. Não precisa ser nenhuma alta tensão para matar. 2. Arcos elétricos. O arco elétrico é um dos perigos mais subestimados na área da elétrica. Quando há uma falha em um sistema energizado, pode ocorrer uma descarga explosiva de energia, o arco elétrico, que atinge temperaturas de até 20.000 graus Celsius. Sim, mais quente que a superfície do Sol. Essa energia se expande em frações de segundo como uma bola de fogo, causando queimaduras gravíssimas e quem estiver próximo, mesmo sem contato direto com o condutor. 3. Queimaduras graves. O arco elétrico, curtos-circuitos e explosões elétricas causam queimaduras que podem atingir vários graus, afetando pele, músculos
e órgãos internos. 4. Quedas durante trabalhos em altura. Eletricistas frequentemente trabalham em postes, estruturas metálicas, subestações e painéis elevados. O risco de queda é combinado com o risco elétrico. 5. Cegueira por exposição. A luz de um arco elétrico ou de uma solda pode causar lesão ocular temporária ou permanente em quem não estiver usando proteção visual adequada. E sabe o que é mais perigoso nessa lista toda? Não é o risco em si, é o impacto em que um acidente gera para além da dor física. Um acidente no trabalho não afeta só quem se machuca, afeta a família, que perde renda e muitas vezes seu principal provedor. Afeta os colegas, que presenciam um acidente e carregam isso. Afeta o projeto, que para, atrasa, gera custos. E afeta você, que pode perder a capacidade de trabalhar, de brincar com os filhos, de ter independência. A prevenção não é burocracia, é respeito pela própria vida. O que é o EPI e como ele funciona? Antes de falar dos equipamentos em si, preciso te explicar uma coisa fundamental. O EPI não é a primeira linha de defesa, é a última. Isso pode parecer estranho, então deixa eu te explicar. A engenharia de segurança trabalha em uma hierarquia. Primeiro, eliminar o risco. A melhor forma de evitar um acidente é eliminar o que o causa. Redesenhar processos, automatizar tarefas perigosas. Segundo, proteções coletivas, EPCs. Guarda-corpo, aterramento, sinalizações, rede de segurança, são equipamentos que protegem todo o grupo, independentemente do que cada pessoa faz individualmente. Terceiro, equipamento de proteção individual, EPI. É a proteção que vai diretamente com você. É a sua última barreira entre o risco e seu corpo. O EPI não elimina o risco, mas quando o risco se torna realidade, quando algo vai errado, é ele que minimiza as consequências, que pode salvar sua vida ou preservar sua integridade. Por isso, ele é a sua última linha de defesa. Você espera não precisar dele, mas quando precisar, ele está lá. E é exatamente por isso que usá-lo corretamente é inegociável. Fundamentação legal. E não é só uma questão de bom senso. A NR6, Norma Regulamentadora número 6 do Ministério do Trabalho e Emprego, define todas as obrigações relacionadas aos EPIs, desde o fornecimento pelo empregador até o uso obrigatório pelo trabalhador. A lei é clara. O empregador deve fornecer o EPI, treinar o trabalhador e fiscalizar o seu uso. O trabalhador tem a obrigação de usar o EPI e o direito de recusar tarefas sem a proteção adequada. Isso é direito. Isso é lei. Conheça seus protetores, os principais EPIs. Agora vamos ao coração do nosso conteúdo. Vou apresentar cada EPI, explicar para que serve, quando usar e, mais importante, como usar corretamente. Número 1. Capacete de segurança. O que é? Equipamento rígido que protege o crânio contra impactos, penetrações e choques elétricos. Tipos. Classe A. Proteção contra impactos e penetrações. Uso geral na construção. Classe B. Proteção contra impactos, penetrações e choques elétricos. Obrigatório para eletricistas. Classe C. Não tem proteção elétrica, apenas contra impactos. Uso proibido em ambientes com eletricidade. Quando usar? Sempre que houver risco de queda de objetos, proteção de materiais ou risco elétrico. Na maioria dos canteiros, o capacete deve ser usado durante todo o expediente. Como usar corretamente? Ajuste a jugular, tirinha debaixo do queixo, corretamente. Ele deve ficar firme com 2 dedos de espaço. O capacete deve estar nivelado na cabeça, sem inclinação. Nunca use o capacete ao contrário. Não faça furos, não pinte, não cole adesivos sobre rachaduras. Inspecione antes de cada uso.
Se houver trinca, amassado ou deformação, substitua imediatamente. Capacetes têm prazos de validade, geralmente 3 a 5 anos. Verifique. Segundo, óculos de segurança e proteção facial, viseira. O que é? Proteção para os olhos e face contra partículas, respingos, poeiras e radiação. Tipos: óculos com lentes de segurança, para partículas, poeiras e respingos de produtos químicos. Viseira facial, proteção ampla da face inteira, usada em atividades com alto risco de projeção ou arco elétrico. Quando usar? Corte, lixamento ou perfuração de materiais, trabalho com produtos químicos, qualquer atividade elétrica com risco de arco, solda elétrica ou oxiacetilênica. Como usar corretamente? Os óculos devem cobrir completamente os olhos, sem folgas nas laterais. Use as proteções laterais quando necessário. Limpe as lentes regularmente. Visibilidade ruim causa acidentes. Riscos na lente reduzem a visibilidade e a proteção. Substitua. Terceiro, protetor auricular. O que é? Equipamento que reduz a intensidade do som que chega ao sistema auditivo. Tipos: plug, espuma ou pré-moldado, inserido no canal auditivo. Concha, abafador, cobre toda a orelha externamente. Quando usar? Em ambientes com nível de ruído acima de 85 decibéis, por 8 horas de jornada. Compactadores, serras, martelos, pneumáticos, geradores, tudo isso pode superar esse limite. Como usar corretamente? Plug de espuma. Comprima, insira no canal, segure até expandir completamente. Conchas. Ajuste as hastes para que as conchas cubram completamente as orelhas com vedação firme. Nunca remova o protetor em ambientes ruidosos. Mesmo poucos minutos sem proteção são suficientes para dano acumulado. Higienize regularmente para evitar infecções. Quarto, luvas de segurança. O que é? Proteção para as mãos contra cortes, perfurações, queimaduras, choques elétricos e agentes químicos. Tipos: escolha conforme o risco. Raspa de couro, resistência à abrasão e cortes leves, uso geral na construção. Látex nitrila, proteção contra agentes químicos e biológicos. Malha de aço, para atividades com risco de cortes severos, açougueiros, serralheiros. Isolantes elétricas, borracha, obrigatórias para eletricistas. São classificadas por nível de tensão, classe 00 até classe 4. Soldagem, material termorresistente para proteção em soldas. Um ponto muito importante sobre luvas elétricas. Luvas isolantes devem ser testadas regularmente e usadas dentro da validade de teste. Mesmo uma luva aparentemente perfeita pode ter microperfurações invisíveis que a tornam ineficaz. Use sempre com sobreluva de raspa de couro para proteção mecânica. Como usar corretamente? Escolha o tamanho certo. Luvas muito grandes escorregam, muito pequenas cansam e reduzem destreza. Inspecione antes de cada uso, furos, rasgos e desgaste. Para luvas elétricas, realize o teste do sopro. Infle a luva e verifique se perde ar por buracos. Quinto, proteção respiratória. O que é? Equipamento que filtra ou fornece ar limpo para as vias respiratórias. Tipos: PFF1, PFF2, PFF3. Máscaras filtrantes. Filtram partículas. PFF2 é padrão para poeira de sílica. Semifacial com filtro. Cobre nariz e boca, com filtros substituíveis para partículas e vapores. Máscara facial inteira com filtro. Cobre toda a face, maior proteção. Respirador de linha de ar, SCBA. Fornece ar limpo de fonte externa para ambientes confinados ou agentes altamente tóxicos. Quando usar? Corte, polimento ou esmerilhamento de materiais que geram poeira. Trabalho com tintas, solventes, impermeabilizantes e outros produtos químicos. Ambientes confinados, ambientes com pouca ventilação. Como usar corretamente?
Ajuste o arame nasal para moldar o nariz. Realize o teste de vedação a cada uso. Cubra a saída. Expire. O ar não deve vazar pelas laterais. Barba impede vedação adequada. Profissionais que usam proteção respiratória devem raspar a barba. Filtros têm vida útil. Troque conforme indicação do fabricante ou quando sentir resistência aumentada ou odor através de máscara. Sexto, cinto de segurança tipo paraquedista. O que é? Sistema que envolve o tronco, pernas e ombros do trabalhador para quebrar uma queda. Importante. No Brasil, o cinto abdominal, só uma faixa na cintura, foi proibido para trabalho em altura pela NR35. O único permitido é o tipo paraquedista, que distribui os esforços e evita lesões internas em caso de queda. Quando usar? Em qualquer trabalho em altura acima de 2 metros, onde haja risco de queda, conforme NR35. Como usar corretamente? Vista o cinto como um colete, ombros, peito, pernas. Ajuste todas as fivelas até que o cinto fique firme, mas não desconfortável. Conecte o talabarte, cabo de vida, a um ponto de ancoragem certificado. Nunca conecte o talabarte a objetos não certificados como pontos de ancoragem. Inspecione a costura, as fivelas e o talabarte antes de cada uso. Sétimo, calçado de segurança, botinas. O que é? Proteção para os pés contra impactos, perfurações, queimaduras e escorregamento. Tipos: biqueira de aço, proteção contra a queda de objetos pesados. Solado antiderrapante, essencial em superfícies molhadas ou irregulares. Solado antifurante, protege contra pregos e objetos pontiagudos. Solado dielétrico, isolamento elétrico para eletricistas. Não conduz corrente. Antiestático, para ambientes com risco de faíscas. Como usar corretamente? O calçado deve ser do tamanho correto. Calçado apertado causa fadiga e aumenta o risco de tropeços. Amarre corretamente os cadarços. Inspecione regularmente. Solado gasto não oferece aderência adequada. Para eletricistas, nunca use calçado com biqueira de aço sem isolamento. Use específico de elétrico. Oitavo, vestimentas de proteção. O que é? Roupas que protegem o corpo contra agentes químicos, térmicos, mecânicos e elétricos. Tipos: alta visibilidade, gilet ou uniforme com refletivos, obrigatório em ambientes com tráfego de veículos. Antichama, NR10, vestimenta específica para eletricistas, que não propaga a chama em caso de arco elétrico. Material: algodão tratado ou aramida, Nomex. Apron avental, proteção do tronco contra respingos químicos. Manga braceira, proteção complementar dos braços. Um aviso importante: roupas sintéticas comuns, poliéster, nylon, são extremamente perigosas para eletricistas. Elas fundem com a pele em caso de arco elétrico, agravando enormemente as queimaduras. Nunca use roupas sintéticas em trabalhos elétricos. Não basta ter, tem que usar correto. Agora vem o ponto mais importante de toda essa conversa. Você pode ter o melhor equipamento do mundo, pode ter comprado o capacete mais caro, as luvas mais tecnológicas, o cinto de segurança mais resistente, e ainda assim, se você não usar corretamente, é quase a mesma coisa que não ter. Então, vamos falar sobre 4 mandamentos do uso correto de EPIs. Mandamento 1. Inspeção pré-uso. Antes de colocar qualquer EPI, inspecione-o. Há trincas no capacete? A luva tem furos? O cinto tem costuras se desfazendo? O óculos tem riscos que atrapalham a visibilidade? EPI danificado não é um EPI. É uma falsa sensação de segurança. E isso é ainda mais perigoso do que não ter proteção, porque te faz baixar a guarda. Mandamento 2. Ajuste adequado. O EPI precisa ser do seu tamanho e estar bem ajustado ao seu corpo.
Capacete balançando na cabeça não protege. Luva grande restregando, você vai tirá-la em 10 minutos de frustração. Cinto mal ajustado, em uma queda, pode causar lesões pela própria contenção. Ajuste cada equipamento antes de começar o trabalho. Mandamento 3. Limpeza e conservação. Cada EPI tem seus cuidados específicos. Capacete. Limpe com água e sabão neutro. Evite solventes que podem enfraquecer o material. Luvas isolantes. Armazene em local fresco e longe da luz. Nunca dobre-as. Óculos de segurança. Limpe com um pano macio para não riscar as lentes. Máscaras. Guarde em local limpo e seco, longe de contaminantes. Um EPI mal conservado perde suas propriedades protetoras sem que você perceba. Mandamento 4. Substituição. Os EPIs têm vida útil. Isso não é marketing para vender mais produto, é segurança. O impacto, a luz UV, o calor, os produtos químicos e o uso contínuo degradam os materiais. Um capacete que sofreu impacto forte, mesmo que não tenha trincado visivelmente, deve ser trocado imediatamente. O impacto pode ter comprometido sua estrutura interna sem deixar marcas externas. Se o EPI está vencido, danificado ou com desconfiança de comprometimento, solicite a troca imediatamente. Isso é o seu direito e sua obrigação. Seus direitos, suas obrigações e a cultura de segurança. Agora preciso falar sobre um ponto que muitos evitam: a relação entre empregador, trabalhador e segurança. E a base legal que sustenta isso. O que diz a lei? A NR6 é clara. Obrigações do empregador: adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade, fornecer gratuitamente ao trabalhador, treinar o trabalhador quanto ao uso, guarda e conservação, fiscalizar o uso correto, garantir que o EPI tem o certificado de aprovação, CA, do Ministério do Trabalho. Obrigações do trabalhador: usar o EPI fornecido, cuidar e conservar, comunicar qualquer alteração que o torne impróprio para uso, cumprir as determinações do empregador quanto ao uso. Mas há também um direito fundamental que poucos exercem. Se você não recebeu o EPI adequado para a tarefa, você tem o direito e a liberdade de recusar a executar aquela atividade. Sua vida vale mais que qualquer prazo de entrega. Sua vida vale mais que qualquer bônus de produtividade. A cultura de segurança. Responsabilidade de todos. Aqui quero ir além da legislação e falar sobre algo mais profundo. A segurança não é responsabilidade só do SESMET, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Não é só do engenheiro de segurança, não é só do encarregado, é de cada um de nós. Sabe quando você vê seu colega sem capacete e não fala nada? Pensa, não é da minha conta, é da sua conta. Porque se ele cair, é você que vai carregar esse peso junto. Porque se ele se machucar, a família dele sofre, a equipe sofre, o projeto para. Olhe pelo seu colega. Avise quando ver algo errado. Incentive o uso correto. Não de forma arrogante, de cima para baixo, mas como alguém que genuinamente se importa com a segurança de quem está ao seu lado. Essa é a cultura de segurança. E ela começa quando uma pessoa decide agir. A meta é 0 acidentes. Não é utopia, é objetivo. Muitas empresas, quando implementam programas sérios de segurança, treinamento constante, fiscalização, fornecimento adequado de EPIs, cultura de cuidado, conseguem anos sem acidentes com afastamento. Não é impossível, é questão de comprometimento. E esse comprometimento começa aqui, com você, hoje. Chegamos ao final de hoje. Vamos recapitular rapidamente o que vimos. Conhecemos os riscos reais, quedas de altura, choques elétricos, arcos elétricos, poeira de sílica, ruído excessivo, cortes e perfurações.
Entendemos que o EPI é a última linha de defesa, não elimina o risco, mas minimiza as consequências quando o risco se torna realidade. Conhecemos cada EPI, capacete, óculos, protetor auricular, luvas, respiradores, cinto paraquedista, calçados e vestimentas de proteção. Aprendemos 4 mandamentos do uso correto: inspecionar, ajustar, conservar e substituir. Entendemos nossos direitos e obrigações, incluindo o direito de recusar tarefas sem proteção adequada. Falamos sobre cultura de segurança, que começa com cada um de nós, no cuidado com o colega ao lado. Mas quero terminar com a coisa mais simples de tudo isso. Pense em quem te espera em casa. Pense na pessoa que vai perguntar como foi o seu dia quando você chegar. No filho que vai correr até você. No pai, na mãe, na esposa, no marido. Eles precisam de você, inteiro, saudável. O EPI não é um fardo, é uma promessa. A promessa de que você vai voltar para casa. Então vista seu capacete, coloque suas luvas, ajuste seu cinto. Faça essa promessa todos os dias. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se tiver dúvidas, sugestões ou quiser continuar a conversa, entre em contato. Tenham todos um dia de trabalho seguro e produtivo.